voltei com a segunda parte da aula aqui de medição de pressão. Na primeira aula, né, nós falamos sobre o que é pressão, como é que ela funciona, o conceito dela, né, as principais unidades, esse tipo de coisa, né? E agora nós vamos falar sobre o que realmente importa pra gente na indústria, o que a gente vai ver de instrumentos, né? Eu vou falar aqui alguns, que nem na última aula que eu fiz de medidor de vazão, tem muitos que são usados, tem muitos que são meio abandonados, e aqui também é a mesma coisa, tem muitos instrumentos que a turma usa a técnica, outros não usam, mas eu vou explicar todos para vocês no modo geral, pra vocês terem uma ideia, e aí vocês conseguirem saber do que é que se trata, né? Se parecer essa informação para vocês, vocês não vão estar perdidos, né? Então como é que funciona? O primeiro instrumento que se mediu, que inclusive usa-se até hoje, é o barômetro. O barômetro, faltou até um acento aqui no barômetro. O barômetro é o seguinte, você pega uma recipiente comprido de vidro, pode ser vidro, e enche ele de um líquido. Pode ser qualquer líquido, mas quanto mais denso, melhor. Então se usa normalmente mercúrio, que é o líquido mais denso que se tem notícia na temperatura ambiente, né? Enche ele inteiro mesmo, sem nenhum pedacinho, tá? Enche ele, e aí com ele cheio você coloca ele em pé, desde que a boca dele fica submersa num líquido, também, claro, obviamente, mercúrio, né? E aí o que acontece? Dependendo da elevação que ele tem, o nível dele vai chegar a tal ponto que ele vai medir a pressão externa que vai estar nessa piscininha aqui. Então essa pressão geralmente é atmosférica, né? Essa piscininha está com a pressão atmosférica em volta, então ele sobe tudo, então a pressão atmosférica está empurrando esse líquido aqui para dentro, né? Mas vai chegar uma hora que a pressão não vai dar mais conta e ela não vai conseguir subir mais e vai ficar um vazio aqui, entre aspas, vácuo mesmo. Quer dizer vácuo, mas não é vácuo, é a pressão de vapor do mercúrio, que é uma pressão bem michuruca, né? Então vai ficar aqui vazio, né? E você vai conseguir medir a partir da elevação que vai ter nesse cara. Claro que hoje tem barômetros muito mais bonitos, esse aqui é o barômetro mais básico de todos, né? Tem barômetros aí mais sofisticados, assim, mas o princípio dele é esse, né? Pode ter formas diferentes de fazer a mesma coisa, mas o conceito básico é esse. Esse é mais usado para pressão atmosférica. Pode usar para medir alguma coisa? Pode, é meio pouco prático. Vocês vão ver por quê. Tem outros também, que é o piezômetro. Piezômetro tem bastante até em adutoras, algumas vezes tem. Não é muito comum não, mas algumas vezes tem. Que é o seguinte, vamos supor que a tubulação aqui, tá? E aí você puxa uma tubulação passando aqui, né, comprida, você puxa uma linhazinha pequena, menorzinha um pouquinho, e você coloca ela bem alta, né, fica bem altona. A pressão que vai ter aqui dentro, igual ρGH, né, é a altura que vai dar nessa chaminézona. Muita gente chama de chaminé também, piezômetro, chaminé, enfim. É uma chaminézona. Então o nível de pressão que está tendo aqui é a altura que vai ficar dentro dessa chaminé. Mas assim, funciona? Funciona, é legal, mas tem alguns problemas, né? Não mede pressão negativa, né? Tem algumas coisas que usam de pressão, usa esse tipo de instrumento aqui para transientes hidráulicos, mas é outro princípio, né? Mas, por exemplo, pressão negativa não mede, variação de pressão demora para estabilizar, né? Para pressão alta isso tem que ser completamente gigantesco. Então imagina, você está com uma adutora aí que está com, não sei, 50 bar, por exemplo. Mais ou menos a conta, eu vou precisar de 500 metros de alturas desse negócio. 500 metros, gente. É inviável. Como é que você vai fazer um tubo de 500 metros? Não tem condição de fazer isso. Então ela tem muitas limitações. Funciona, mas tem muitas limitações, tá? Bom, vamos lá. E também agora começam os manômetros mesmo, especificamente. O que o manômetro faz? Ele basicamente é esse conceito aqui, só que ele põe um fluido diferente, por exemplo. Né? Você faz um segundo tubo aqui com, por exemplo, mercúrio, joga aqui dentro, e aí você consegue fazer uma continha, né? A altura do mercúrio menos essa altura da água aqui, por exemplo, você consegue saber a pressão daqui. Você vai medir essa altura aqui, que é a pressão que está fazendo, por vaso comunicante, ou seja, essa pressão nesse ponto aqui, ó, nesse plano é sempre igual, ou seja, a pressão nesse ponto é igual a pressão nesse ponto. Ou seja, essa altura aqui, essa altura aqui, ou seja, a pressão dessa altura aqui é igual à pressão desse sistema mais essa coisinha. Então, para você saber quanto que é a pressão aqui, você só tira esse H2 aqui, por exemplo. Então, esse aqui você já consegue fazer, é um instrumento, você consegue medir com mais
tranquilidade. Dá para pegar a pressão negativa, porque ele vai ficar abaixo aqui, não você consegue pegar. Depende, né? Você tem que fazer bem feito para pegar a pressão negativa, senão o ar entra lá para dentro e ferrou tudo. Se entrou ar, ferrou tudo. Né? Aqui também entrou ar, ferrou tudo, já era. Então assim, são princípios de medição de pressão, você vê que muito simples, muito arcaicos, né? Elevação de líquido, né? Pega um líquido, mistura com outro, vai dando, né? Uma coisa muito simples, né? Uma coisa tecnicamente muito básica, né? Mas funciona, né? Inclusive, não sei se vocês já viram, tem muito em faculdade, na tubulação, assim, falando sobre perda de carga, tem uma tubulação assim, aí tem um tubinho aqui, ó, que tem um nível e o tubinho um pouquinho mais para frente está num nível um pouquinho menor, mostrando que teve perda de carga, né? É o mesmo princípio. E no caso aqui seria piezonto, ou chaminé, enfim, do jeito que você quiser chamar, tem vários nomes possíveis. Então assim, você vê que é um princípio simples, mas eficiente. Mas não se usa isso na indústria, gente. Não se usa isso na indústria, isso é muito complicado de usar, é muito incomum. O que você vai ver são manômetros do tipo Bourdon ou do tipo diafragma, são os principais. Esse aqui é o mais simplinho deles, é mais incomum, mas também tem, quer dizer, mais incomum não, os dois existem, mas tem limitações de um contra o outro, então depende do que você precisa para você usar um ou outro. Esse Bourdon aqui é muito interessante. Ele é ele é como se fosse um semicírculo, um U, digamos assim, de cobre, uma tubulação de cobre ligada lá, né? Então ele fica cheio de gás ou líquido, seja lá o que for que tiver dentro dele, né? E aí quando você ele é como se fosse um tubo achatado de cobre, né? Então você faz um corte aqui nele, ele é como se fosse isso aqui, ó, um tubo achatado, né? Quando aumenta a pressão nele, a pressão aqui dentro aumenta, ele tende a virar uma bolinha, né? Ele tende a virar um círculo, né? Porque a pressão vai para todos os lados, ele expande. E a expansão faz com que a tendência dele é movimentar, tentar ficar reto. Igualzinho língua de sogra, já viu língua de sogra? Você faz pressão, a língua de sogra está enroladinha, ela tende a ficar retinha. Mais ou menos o mesmo princípio, né? Então, quando você faz a pressão, o comprimento em cima e embaixo tende a aumentar, então ele tende a esticar, entende? Então ele acaba que você consegue medir essa variação de comprimento, ele movimenta aqui e você, a partir desse ponto aqui, você coloca um medidorzinho lá, ajusta ele, você consegue medir a pressão. Então você calibra ele. Só que esse cara tem alguns problemas, temperatura é problemático, se tiver um fluido corrosivo aqui também é problemático, então assim, ele tem algumas limitações, né? E também se você coloca uma pressão muito grande, ele pode não dar conta, e tem algumas limitações esse tipo de instrumento. Um que é muito comum, porque tem menos limitações, é o do tipo diafragma, que tem uma quantidade enorme de variações. Eu vou colocar só o básico dele, mas ele tem variações de tudo quanto é jeito, né? Como é que funciona? Também ligado na tubulação, e aí o líquido ou gás, seja lá o que for, ele vai conectar num diafragma, numa estrutura de algum material, metal, ferro, um material que a turma lá está usando no instrumento. Esse material vai ter uma deflexão, né? Igual esse cara aqui tem uma deflexão, né? Ele, em função da pressão, ele vai deformar para cima ou para baixo, da pressão negativa ou positiva. E aí, a partir dessa deflexão, você tem uma hastezinha que vai modificar lá, falar se a pressão é positiva ou negativa. Claro que isso pode ser muito mais sofisticado, pode ser antigamente podia ser, antes desse diafragma, era uma mola, um negócio muito arcaico, agora ficou um pouco mais sofisticado. Também não é uma haste, o pessoal coloca muitos instrumentos para poder medir cada detalhe da movimentação desse cara. Então tem um vídeo mostrando sobre esses dois caras aqui, que vocês vão ver, que é bem legal, mostrando como é que funciona um e como é que funciona o outro no mais detalhe, e vendo também o tanto que a tecnologia desenvolveu e fica bem mais preciso e tal. Então assim, isso aqui é um mundo à parte, né? São só duas tecnologias principais, mas tem muita coisa a ser explorada nesses dois caras aqui, né? Então vocês viram assim, ó, aqui também tem muita coisa a ser explorada, tá? Eu só falei o básico. Mas eu queria só dar uma ideia para vocês de como é que a medição de pressão, né? Como é que as principais características deles, né? Com N variações, que eu não vou falar aqui em detalhes, porque ficaria muito longo, mas que eu queria mostrar para vocês como é que funciona, tá bom? Então fica mais essa dica aí para vocês darem uma estudada. Dá uma olhada naquele diafragma também,
que existe um desses aqui que tem um selo para poder evitar com que o fluido entre em contato com o mecanismo aqui. Então ele evita, coloca o fluido intermediário. Ixi, um monte de coisa. Tá bom? Abraço, turma. Até mais. Continua estudando.